Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e o mais importante, permaneça, em nossos corações. Eu sempre gosto de lembrar que chegar ao topo de algum lugar ou numa posição de destaque não é difícil, é fácil. O difícil é permanecer. Conquistar alguma coisa aparente é fácil. O difícil realmente é permanecer. No meio artístico, a gente diz assim, poxa, aquele ator é muito bom, Por quê? Porque ele fez um trabalho muito bom. Agora, para dizer que ele é excepcional, é preciso que ele sempre surpreenda. Porque a partir do momento que ele não sempre se surpreender, ele é só bom. É bom no quê? Naquilo que ele conseguiu fazer. Mas o grande ator, excepcional, é aquele que sempre faz e sempre surpreende, com a qualidade do que ele faz. E o mesmo se dá na vida. Tá? Você pode hoje fazer muito bem uma coisa, porque as circunstâncias envolvem aquela ação lhe favoreceu. Mas será que realmente você consegue manter isto? Esse é o ponto. Só uma reflexão para a gente começar. Hoje, quarta-feira, hoje é dia 17, Não é isso? 17 de dezembro, Semana que vem nós vamos estar na véspera de Natal. Então não vamos ter, logicamente, o trabalho da palestra, da live, certo? Que seria sobre orientação mediúnica. E também aqui ocorreria, no caso, no dia 31, seria na outra quarta-feira, que seria véspera de Ano Novo, também não vamos ter, que seríamos falar sobre vamos supor, fenômenos dos efeitos físicos. Normalmente é na quinta, quarta-feira do mês que a gente fala sobre isso. Então, no mês de janeiro, nós vamos retornar no dia 1º, dia 7, dia 7 de janeiro, já falando sobre a formação de personalidades, dando continuidade a esse estudo, tá? E em janeiro, que bom, Vamos ter 5 quartas-feiras. Então, a última quarta-feira de janeiro, nós vamos falar novamente sobre os fenômenos e efeitos físicos, tá? Bom, dito isso, vamos então iniciar o estudo de hoje, que é sobre obsessão e desobsessão. Meu Paulo, hoje, inclusive, eu vou dar um exemplo sobre aquele assunto que nós estávamos discutindo na segunda-feira, tá? E do porquê a importância do se desfazer daquele material, tá? Eu vou explicar sobre isso e como é que funciona algumas coisas. Hoje, eu vou falar sobre um assunto que me é muito caro falar, porque eu vou ter que me expor. Mas, ao mesmo tempo, é necessário para poder dar exemplos de como funciona. Tá? Hoje eu vou falar sobre algumas coisas ligadas aos trabalhos espirituais que são feitos, tipo você colocar bebida, você colocar comida, você fazer o sacrifício de um animal, de um trabalho, entendeu? E coisas desse tipo. Isso tudo está ligado ao processo obsessivo. Tá? E nem sempre o processo obsessivo é por querer mal. Eu já falei sobre isso muitas vezes. A obsessão é o quê? É a interferência ostensiva. Eu gostaria de pedir para que as pessoas que fossem escutar esta live, esta palestra, prestassem atenção e assistissem ela no todo, porque senão não vão entender se pegar pedaços, tá? Porque para que eu possa falar sobre esse assunto, eu tenho que iniciar um processo de linguagem e contar uma pequena história, tá? O que acontece? Hoje, eu me tornei já há algum tempo um palestrante ligado aos trabalhos espirituais. E como é que eu cheguei a esta condição? Eu fiz algum treinamento, eu estudei em algum lugar para ser
palestrante ou tampouco doutrinador para falar com os espíritos, orientá-los e tudo mais? Não. Estudei a doutrina espírita? Sim. Mas antes mesmo de conhecer a doutrina espírita, eu já fazia isso, desde adolescente. Tá? Então não é uma questão de eu ter aprendido como aprender numa escola. Todo o processo que ocorre na organização de nossas vidas, como o nome já diz, organização, ela vem de todo um planejamento. Né? Eu, inclusive, fiquei muito aborrecido em minha vida pelos lugares que passei, né? Por ter passado experiências que não foram muito legais. Né? Foi uma falta de caridade, uma falta de respeito, inclusive, com os médiuns em alguns lugares. Tá? Mas eu vou precisar falar sobre isso para poder entender que não foi por acaso que eu vivi algumas experiências. Tá? A primeira experiência que eu tive nessa área, não dos fenômenos espirituais, mediúnicos, isso aí eu tive desde garoto. Tá? Desde garoto eu tenho, né, esse lado mediúnico, que já é uma coisa natural da minha vida. Tá? Tanto que eu já fiz trabalho de desobsessão com 16 anos de idade. Entendeu? Sem nunca ter estudado a doutrina espírita, né? Certo? E orientando tanto o encarnado quanto desencarnados que estavam no ambiente. Então, esse é um processo, tá? Ao contrário do que muitos dizem, certo? Você não estuda para ser médium, você estuda para compreender aquilo que você já faz. Você estuda para entender o porquê acontecem tais fenômenos com você. E o que significa esses fenômenos. O como que tudo isso funciona. Nós não estudamos para ser médiuns. Nós já nascemos médiuns. Eu sempre gosto de dizer que a gente não desenvolve a mediunidade, a gente desenvolve a nossa sensibilidade de sentir. Para poder compreender aquilo que ocorre. Mas nós somos influenciados, como sempre digo, que todo o universo ele tem como base duas coisas: a influência e o interesse. Lembram disso? Estou sempre repetindo? Então tudo no universo está ligado às influências e os interesses que determinam a forma das influências. Uma influência normal é normal. Uma influência que chega a interferir, ela pode ser chamada de obsessão. Então, a obsessão é definida por interferência ostensiva. Tá? Eu estou reexplicando essas questões que já foram colocadas, eu vou repeti-las quantas vezes assim forem necessárias, porque isso tem que fixar como conhecimento. Porque sem o conhecimento da base, como é que fica o restante? Né? Não adianta nós sabermos, né, que existe a mediunidade se nós não compreendemos ela. Nós já sabemos que nascemos médiuns. Por quê? Porque já somos médiuns já há milênios. Tá? Então não existiria obsessão, espiritualmente falando, se não existissem personalidades. Né? Por isso que nós estudamos, né, na primeira quarta-feira da semana, do mês, sobre a formação das consciências coletivas. Na segunda quarta-feira, a gente estuda sobre a formação das personalidades. E agora a gente está estudando sobre a questão do processo obsessivo. Que se nós não entendermos essas questões separadamente, nós não vamos entender no todo. Tá? Você cozinha um alimento. Mas você sabe quais são os componentes que ele tem? Ah, eu coloquei o tomate. Sim, mas o que tem no tomate? Entendeu? Então hoje o que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos destrinchando, nós estamos separando parte por parte para poder entender certos mecanismos. Tá? Quando eu disse que para falar sobre esse processo ligado à matança de animais, né, os ebós que são feitos, né, com alimentos, bebidas, eu não posso fazer isso sem antes deixar claro uma série de questões de forma didática, de forma técnica. Tá? Até mesmo um pouco chato, né?
certo? Seria mais gostoso contar algumas histórias, mas não. Primeiro eu tenho que deixar claro as questões técnicas, tá? De como funciona. Então vamos lá. Então nós já entendemos, já sabemos que somos seres milenares e que todo o processo obsessivo está ligado basicamente à continuidade de personalidades anteriores, né? Como dizem, quando nós nascemos esquecemos o passado. Não, é só colocado um véu do esquecimento porque está cheio de furinho. Aí a gente está sempre buscando e convivendo com o nosso passado, tá? Não tem como fugir dele. Nós vivemos hoje a consequência das personalidades que já construímos, já que a vida é uma só. Desde o nosso primeiro saber até o infinito do saber, já que somos imortais. Mas vamos lá. O que acontece? O planejamento de vida, cada pessoa tem o seu planejamento. Tem pessoas que vão passar a vida inteira dando aula de matemática, né? Vocês não conhecem pessoas que vivem assim? Tem pessoas que vivem a vida inteira ali trabalhando de pedreiro. Não tem? Tem pessoas que trabalham a vida inteira fazendo faxina. Por quê? Porque a vida da pessoa está programada, de alguma forma, naquilo que ela necessita na formação e da condição melhor da personalidade que ela precisa ter. No meu caso, como eu tive um planejamento de vida para estar hoje, já há muito tempo, fazendo palestras sobre a parte espiritual, então eu trouxe comigo algumas bagagens, como algumas capacidades especiais, como mergulhar nas profundezas. De vez em quando, né, eu dou uns mergulhos aí, vou até, né, as zonas mais pesadas, tá? Então por isso que de vez em quando eu tenho como falar um pouco sobre isso. E ao mesmo tempo atuar em várias áreas. Isso me deu experiência, me deu conhecimento. E como eu estudei também a doutrina espírita mais de 10 anos depois, eu também hoje tenho a questão técnica, né? A questão da base doutrinária do conhecimento. Então eu utilizo tanto as experiências de vida quanto isso, tá? Então eu gosto de, quando falo alguma coisa, tem que ter um fundamento até mesmo científico, tá? Para quem não sabe, ciência, só procurar no Google, tá? O que significa ciência? Ciência é o estudo aprofundado de algo. Então tudo que você estudar aprofundadamente é ciência, tá bom? Não confunda essa ciência dos cientistas, né? Ciência é o estudo aprofundado de algo, tá bom? Então vamos lá. O planejamento da minha vida foi para que eu passasse por diversas situações de aprendizado no mundo espiritual, né? Ainda adolescente, ainda garoto, eu vivi várias experiências mediúnicas, até mesmo como doutrinando, explicando as coisas para os espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Não muito diferente do que eu faço hoje, do que eu falo hoje, quer dizer, eu não tive estudo na época para fazer o que eu fiz, mas eu tinha os amigos espirituais que me utilizavam e me inspiravam para atuar. Ao mesmo tempo, isso trouxe um grande problema, porque a gente passa a ter uma sensibilidade maior, né? Tá? Então a gente acaba sendo um pouco mais precoce. Eu comecei a frequentar um lugar que era um trabalho de umbanda, e diferente do que as pessoas falam, nesse lugar não existia matança, não existia nada, tá? Porque é umbanda limpa, umbanda branca, que eles chamam, né? Certo? Não tem nada disso, tá? Isso aí tem a ver com outras culturas que foram introduzidas na umbanda, que na verdade o nome da umbanda é umbandã, tá? E, enfim, e ela nasceu inclusive no centro, na Federação Espírita, certo, brasileira, lá em Niterói, tá? No início do século passado. Bom? Então, mas eu não vou aqui para ficar contando a história, né, da Umbanda. Então isso que vocês veem hoje, tá, não tem nada a ver com Umbanda, tá? Tem a ver com crenças que foram se misturando, né? Certo? Principalmente Candomblé, Quimbanda e tantas outras que se misturaram naturalmente no processo. Bom? Então, como que nós podemos entender isso com o processo obsessivo? Tá? Então vamos lá. Não significa que
os trabalhadores espirituais que se utilizam deste material, né, seja dos ebós, seja do sacrifício, seja do que for, que sejam espíritos maus. Não existem espíritos maus. É que eles acreditam na cultura que eles trazem. Isso é importante deixar claro. Tá? O que acontece é que, quando o médium tem uma ligação do passado em parcerias com esses espíritos e com essas culturas, e buscando uma cultura diferente, tá? Esses espíritos passam a cobrar deles que continuem agindo dentro da cultura que existiu no passado desse médium. E aí então começa a existir uma interferência na vida do médium, porque ele quer seguir um outro caminho e esses grupos querem que ele siga aquele caminho que foi antes. Então não é dado a ele a liberdade de escolha. Quer dizer, isso na cabeça desses grupos espirituais. Tá? Então, como existe ali uma interferência ostensiva para com esses médiuns, tá? Então esses espíritos acabam agindo como obsessores religiosos. Entendeu? São grupos de desencarnados que atuam sobre o encarnado médium, tá? Que quer seguir um caminho diferente daquele que foi do passado. Mas isso não significa que esses espíritos queiram o mal deste médium. Significa que eles querem que esse médium continue, né, vivendo a história que já viveu anteriormente com eles. Tá? No meu caso, eu sei que em uma das minhas vidas eu vivi na África, eu no branco, representando uma nação que tinha um domínio sobre uma dessas nações africanas, e lá eu passei a ter, inclusive, a ser, tipo, vocês chamam hoje de Pai de Santo, né? Então eu já atuei dentro dessa área em outras vidas, tá? Então, logicamente, eu trago comigo comparsas, digamos assim, ou parcerias, que o comparsa fica como se fosse criminoso, né? Não, como parcerias com diversos grupos espirituais que atuavam nesta área, tá? E nesta vida existiram cobranças para que eu, né, atuasse também na área ligada a crenças africanas, tá? Como Candomblé, Quimbanda e tantos outros. E aqui então falava-se de Umbanda. Eu até diziam em todo lugar que eu ia, como eu comentei com vocês, eu iniciei indo a um trabalho de Umbanda quando eu era adolescente ainda, né? Mas o que era engraçado é que as entidades elas diziam que não podiam botar a mão em mim, né? Não precisava. Falavam que tinha uma parede branca ali. E que um dia eu estaria trabalhando numa mesa branca, né? Certo? Eu faço isso já há dezenas de anos, né? Que eu já trabalho assim, tá? Então lá ainda adolescente mesmo, falando com o caboclo, com o preto velho, ou com o Exu, com quem quisesse, todos eles diziam a mesma coisa: a gente não pode mexer contigo porque o teu trabalho vai ser outro, a tua área vai ser uma mesa branca. Eu falei, tá bom, né? Certo? Tanto que eu torrei muita paciência deles para conseguir uma guia, né? Aí me deram permissão para ter uma guia branca, certo? E aí então o preto velho lá cruzou a guia e tudo mais, eu coloquei, fiquei todo feliz, né? Eu queria participar de alguma coisa, né? Todo mundo dizia da minha mediunidade, mas eu não recebia espírito, entendeu? E a minha mediunidade, ela está ligada mais à abertura do conhecimento do que ocorre no ambiente em que eu estou, e também junto a cada pessoa. É um pouquinho diferente, tá? Então, eu gostaria de não esquecer de desligarem o celular, tá, gente? Mas vamos lá. Voltando aqui ao assunto, tá? É que isso acaba tira da mente o que a gente está explicando, tá? Então não interromper nessa hora é complicado, tá bom? Então vamos lá.
Então, esse processo todo, tá, tem a ver com o quê? Com o que eu precisava passar. Eu achava bonito aquela coisa toda, o cerimonial deles, né? Mas eu não podia participar como médium, porque não era meu lugar. Então foi um lugar muito interessante, porque eles respeitaram, né, o que estava na minha programação. E o que é interessante é que eles atuavam de uma forma bem clara mesmo, como umbandistas, né? Não essa misturaiada que a gente está vendo por aí, tá? E que se dizem de Umbanda, mas na verdade é uma mistura de um monte de coisa por interesses, né? Certo? Então tá, se precisar eu paro aqui para vocês mexerem. Não, é para tirar. Ah, então tá bom, estão desligando, né? Então tá. Então, gente, o que acontece? O que foi interessante que depois de um tempo essa guia simplesmente estourou. Tá? Por quê? Porque não era para usar nada disso. Tá? Ao mesmo tempo eu fui passando por diversas experiências. E dentre essas experiências, quando eu morei em Santos, isso foi nos anos 80, né? E aí eu fui frequentar pela primeira vez um centro espírita, da doutrina espírita, enfim. Mas como eu consigo ter facilidade de observar as coisas, eu me senti à vontade para ajudar em alguma coisa lá, e eu fui falar com o presidente do centro, tá? E ele se negou a deixar eu participar de alguma coisa porque eu ainda não tinha feito os cursos. Quer dizer, para poder participar e ajudar em alguma coisa, dentro do centro você tem que estudar 3 anos disso, mais 2 anos não sei das quantas. Quer dizer, só daqui uns 4 anos é que eu poderia ajudar em alguma coisa. Olha, vai guardando isso. E aí, passou-se um tempo, né? Eu conheci um amigo que era médium e trabalhava em casa, na casa dele, né? E passei a frequentar, né, esse ambiente desse meu amigo e falando com as entidades e tudo mais. Um dia desses eu fui contratado pelo presidente do centro em espírito, que ele tinha uma loja de roupas. E como eu sou marceneiro, né? Na época eu trabalhava exatamente com isso, ele sabia, me chamou. Quando eu cheguei na loja, na parte interna, fechada ainda, horário fechado, a funcionária dele estava sentada morrendo de dores de cabeça. Tá? Morrendo de dores de cabeça. E aí eu peguei e perguntei, vem cá, eu posso fazer um doim? Né? Porque seria uma forma de eu tocar na pessoa sem causar nenhuma... Né? Não que eu saiba o doim, mas eu tenho facilidade, certo? E talvez por experiências passadas, né? Eu já trago esse conhecimento do doim. E aí então, quando eu tinha tomado todo tipo de medicamento e nada de passar dor. Aquelas enxaquecas terríveis que a pessoa toma todo o medicamento e não acontece nada. E aí ali eu coloquei a mão nela, botei a mão em alguns pontos, né? Que nós temos nossos meridianos, aquela coisa toda. E aí eu peguei e falei para ela, eu falei, olha, você brigou com alguém há uns 2, 3 dias atrás? Ela falou que sim. E aí então, eu falei, bom, para você passar essa dor de cabeça tua, você vai ter que se desligar, tá, da pessoa. Isso foi nos anos 80, aconteceu outra vez aqui também, de uma outra pessoa, que eu já contei um caso aqui, que se transforma num processo obsessivo de encarnado para encarnado. Então ela brigando mentalmente com o rapaz, e o rapaz brigando com ela mentalmente, então eles brigando mentalmente, cada um tentando ter razão. E o que é você tentar ter razão e impor a razão tua ao outro? Não é uma interferência ostensiva? Então, sem que ela percebesse, ela estava sendo obsessora do rapaz, e o rapaz estava sendo obsessora dela. Já tinha uns 3 dias. Explicando isso, não expliquei totalmente, né? Pedi para ela mentalizar outra coisa, acho que ela mentalizou a praia, alguma coisa desse tipo, saiu da frequência, aí eu soltei alguns músculos ali do ombro, né? Para reativar a circulação, e aí passou a dor de cabeça. Tá? E ela ficou bem leve e tudo mais, achou até estranho, né? Como é que... coisa... Falei, não, o que aconteceu foi, o mais importante foi você se desligar dessa briga mental tua com a outra pessoa. Você estava sendo obsessora. Mas vamos lá. Aí ele chegou para mim e falou,
poxa, uma pessoa como você que eu precisaria ter lá comigo, me ajudando lá no trabalho lá no centro. Aí eu olhei para a cara dele, tipo, só que agora não dá mais, né? Porque eu mesmo me ofereci na época. Tá? E você disse que eu não podia, só depois de estudar 3, 4 anos aí que eu poderia te ajudar em alguma coisa. Né? E aí ele lembrou que ele mesmo tinha dito para mim que eu não poderia ajudar lá em nada enquanto eu não estudasse. Né? Mas tudo bem, passou, certo? E eu então, em razão de eu não ter sido acolhido, né, eu acabei encontrando outro caminho e fui conhecer um trabalho individual de um médium, sozinho na sua casa, aonde ele fazia as coisas de acordo com o que as entidades que se apresentavam lhe pediam. Então ali era feito diversos tipos de trabalho, inclusive com a matança de animais, né? Certo? Seja para poder, por exemplo, a pessoa vai firmar o ponto, né, de um preto velho, então tem que arrumar uma galinha de Angola, né? E aí faz uma comida, né? No caso aí para o preto velho. E lá vai eu fazer isso aí, coloquei em cima da geladeira, até que tive que jogar fora porque apodreceu e ficou cheirando mal, né? Tudo bem. São experiências que a gente vai vivendo. Aí tinha que fazer um trabalho para firmar, certo? O meu pai espiritual, que era, minha cabeça, diziam que a minha cabeça era dividida, né? Certo? Entre Ogum e Xangô. Então isso poderia me atrapalhar muito. Então eu tinha que definir quem é que seria, né, o orixá de cabeça, né? E no caso, e tinha como minha mãe, como Mamãe Oxum da Cachoeira, da mina. Mas tudo bem, isso tudo muito interessante. Hoje, inclusive, eu até explico na primeira semana do mês sobre as consciências coletivas e como que isso funciona. Mas vamos lá, eu estou aproveitando, porque como eu já expliquei muitas coisas nessa área, então eu consigo poder falar um pouco mais sobre isso. Tá? Porque às vezes a gente choca alguém explicando que tanto deuses e orixás é tudo a mesma coisa. São consciências coletivas, tá? E quem quiser entender melhor é só assistir o primeiro vídeo sobre consciências coletivas e ver essa série que eu estou fazendo para vocês entenderem. Mas não cabe agora aqui eu ficar explicando, senão eu não consigo apresentar o que é necessário agora. Então vamos lá. Passando por essas experiências, tive uma interessante também, né, que foi para o meu Exu, é o Brasa. Tá? E aí pediram para fazer ali o negócio de um galo. Tudo bem, lá vou eu levar um galo vivo lá para ser feita a parada toda. Não vou explicar detalhes, para não criar nenhuma impressão muito pesada. Tá? Só estou aqui, o meu objetivo é explicar como funciona, não quero chocar ninguém, tá? Com os fatos, com a forma, porque senão os próprios amigos espirituais vão brigar comigo depois. Então, eu levei ele vivo, né? E o sacrifício dele foi feito ali, com a minha presença lá. Tudo bem? Depois eu tive que ir lá para o cemitério. A polícia até parou o nosso carro no caminho. Tivemos que explicar que a gente estava indo fazer um trabalho espiritual no cemitério. Foi muito interessante. Quer dizer, foram experiências muito, muito peculiares, né? Mas vamos lá. Bom, então significa que eu cumpri os rituais, né? Normalmente o pessoal cumpre. Só não tem aquela história de bater cabeça nem nada disso, porque não era o candomblé nem nada. Era só um médium que recebia as entidades e que foram feitos os trabalhos. E eu tinha as imagens em casa, né? De cada orixá e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu tinha que receber o tal do Exu. Tá? Falando nisso, ele está aqui do meu lado agora, né, o Brasa. Estou te entregando, né, meu irmão? Então é o seguinte, e aí quem estava fazendo o trabalho era um Exu que se denominava Caveira. Falei, tá bom, o que eu faço agora? Ele, agora você mentaliza agora aí, né? E como foi feito todo o trabalho, agora você vai receber
o teu Exu para ele tomar conta de você. Eu falei, tá bom. E aí eu tô lá, né, suado pra caramba, e suave, e nada, né? Nada acontecia. Até que chegou um momento em que a própria entidade que estava com o médium, estava trabalhando, ela acabou não aguentando e acabou se afastando. E aí depois ele voltou e perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, eu? Ué, nada, você não pediu para me concentrar, pá, né? Sim, mas o que você está pensando? Nada, eu simplesmente coloquei, Senhor, certo, estou aqui à tua disposição. O que for permitido, que assim seja feito. Significa que, certo, eu não estava dando autorização para aquela entidade atuar através de mim. Eu estava me colocando à disposição do plano superior, né? Muitos chamam de Deus, outros chamam de Jesus, outros... não importa. Eu me coloquei, cada um com a sua crença, eu me coloquei à disposição do plano superior para que assim o que for permitido, né, seja feito. Então, a entidade que trabalha comigo até hoje nunca conseguiu, né, me tomar mediunicamente falando, de forma direta, tá? A não ser por aproximação para desenvolver as atividades, mas sempre consciente, sempre eu estando consciente, tá? E desenvolvendo esse trabalho todo já, né, há mais de 40, quase 50 anos. Mas vamos lá. Então, o que acontece? E aí ele não tinha muito o que responder, enfim. O que eu fiz no dia seguinte? No dia seguinte eu peguei, reuni todas as imagens, todo o material, tudo o que eu tinha feito, botei numa sacola. Eu morava ali no Imbaré, na praia do Imbaré em Santos, né? O prédio era de frente para a praia, mas eu morava num apartamentozinho lá do fundo, que dava para ver a praia, mas tinha que sair pela janela. Mas daí cheguei na praia, né? Certo? Falei, né? Fiz uma oração junto aos responsáveis pela praia, né? Que a gente, em todo lugar, existem aqueles que são responsáveis, precisamos entender isso. E eu estava ali entregando todo esse material, as imagens, tá? As imagens dos orixás, do preto velho, de todo mundo. Todo o material que tinha, levei tudo, despachei junto às águas do mar e disse claramente, eu respeito a todos, mas não preciso de vocês para trabalhar nestas condições. Tá? Fica mesmo, não importa. Tá? Então, porque senão eu paro, deixo você vir aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu simplesmente respeitei todas as entidades e todo mundo, todas as crenças que estavam ligadas àquele trabalho. Mas deixei claro a todos que eu não precisava de imagens, eu não precisava de rituais, eu não precisava de nada disso. Tá? E que esta era a minha decisão e minha vontade e assumi ali a responsabilidade de qualquer consequência desta minha atitude. Entendeu? Então eu fui cheio de material para a praia e saí da praia sem nada. Outro dia que tinha trabalho nesse meu amigo, eu fui, relatei os fatos, ficaram surpresos, né? Tá? E aí uma vez, uma entidade que é um preto velho, se apresentou e disse para mim que ficou muito orgulhoso da minha atitude. Né? Pela forma, pelo respeito que eu tive, né? Na forma de fazer tudo aquilo, mas de deixar claro que eu não preciso de ritual nenhum para atuar mediunicamente. Tá? E tanto isso é real que eu trabalho desde então, certo? Sem usar nenhum ritual. Tá? Até mesmo o fato de, tem que ler não sei o que antes de começar o trabalho. Por que tem que ler? Isso seria um ritual. Isso vai de encontro até mesmo com o próprio ensinamento da doutrina espírita. Tá? Então, certo? Eu busco não trabalhar dentro de nenhum ritual. E sim com o sentimento, com o pensamento e com a crença que eu possa ter para desenvolver o trabalho.
Então este é um trabalho de desobsessão que foi feito. Eu mesmo fiz um trabalho comigo mesmo de desobsessão. Eu me desobriguei a servir grupos espirituais que queriam atuar sobre mim naquela forma. Tá? Esse é o ponto. Então ali, naquele momento, o que eu fiz? Eu me tornei mais respeitado por eles. Muitos deles continuam trabalhando. Nós continuamos trabalhando juntos até hoje. Certo? Mesmo que quando naquela época ainda se atuava com certos rituais. E nesse trabalho que nós estamos fazendo já há muitos anos aqui na casa, certo? Quantas entidades que se apresentaram com rituais, eu eu não vou falar nome, que se apresentou na mesa lá o Exu da pessoa, né? E aí eu falei, meu irmão, você pode se apresentar, seja bem-vindo, tá? Mas não precisa desses traquejos aí, tá? Certo? Desses, né, movimentos de... Aqui a gente não precisa disso, tá? Mas seja bem-vindo. Vamos trabalhar, né? E eu sei que esta médium até comentou que às vezes ela trabalhava em um terreiro, ela começava a trabalhar e quando terminava ela ia saber o que aconteceu no sentido de sentir o gosto de charuto na boca, de bebida e tudo mais, mas não tinha, ela era apenas usado como eles chamam de cavalo, né? Certo? Nos centros espíritas chamam de aparelho. Eu quero dizer para todos que eu não sou nem cavalo nem aparelho, tá? Tudo que eu faço mediunicamente falando, eu faço em conjunto com os espíritos, porque eu também sou espiritualidade. Eu também sou espírito, tá? Certo? Depois eu abro espaço para perguntas. Bom? Então agora eu estou fazendo o conjunto necessário, tá bom? Então hoje, tá? Eu não sou nem cavalo e nem aparelho para ser usado pelos espíritos. Nós trabalhamos juntos. Somos todos espíritos. Tá? Então eu preciso passar esta informação, não apenas porque eu li nos livros, porque eu não li no livro isso. Eu vivi isso. Eu tive a oportunidade de viver as centenas e milhares de experiências para entender, certo? Que quando alguém diz assim, a gente não sabe nada, a espiritualidade que sabe, eu falo, olha, me desculpe gente, mas eu não sou uma ameba, eu sei sim. Às vezes muito mais do que muitos espíritos. Porque o conhecimento de um espírito não está no fato de estar encarnado ou desencarnado. Nós trabalhamos em conjunto. Você é médium, não é um aparelho. Se você mesmo não se respeita, você escolhe quem é que vai estar atuando sobre você e com você, mas pela tua atitude, pela tua postura. Respeitando a todos eles, a todas as crenças. Tanto que eu contei aqui, né, diversas passagens. Eu poderia contar inúmeras outras, mas eu não teria tempo suficiente para isso. É por isso que eu estou fazendo a cada quarta-feira, falando, né, colocando um pedaço do que significa mediunidade, do que significa obsessão, tá? Como que se formam as personalidades e o que são deuses e orixás. Enfim, todo esse processo ele precisa ser organizado, tá? Para que as pessoas possam compreender e se sentirem confortáveis para poderem agir, tá? Eu tive um caso aqui onde um médium estava sendo, digamos assim, colocado entre uma escolha, por exemplo. Tá? Isso que está acontecendo é o povo que está com raiva, não quer que eu explique essas coisas.
e fica... Então eu peço para os guardiões de aproveitar e afastar esse povo do nosso médium ali, para que ele não fique sendo usado para gerar esse desconforto, tá? Então, voltando aqui à colocação, foi pedido para esse médium escolher, né, qual o caminho que ele quer. Ele, perante nós, deixou claro que queria não mais estar ligado às atividades de um terreiro, mas ele ainda tinha e tem ainda como é que chama? Uma guia que determina ali a quem ele, digamos assim, não é que pertence, eles usam o termo pertencer, tá? Então, ele teria que se desfazer dela, tá? Que seria uma forma simbólica disso. Bom, quando eu peguei todo aquele material que eu falei meu e levei para a praia e despachei, o que eu fiz ali? Eu tirei todos os meus compromissos e alianças e disse claramente, respeito a todos, mas não preciso trabalhar porque sou obrigado, eu trabalho porque quero, porque gosto. Tá? E quem quiser me acompanhar, que acompanhe. Tá? Então eu assumi a responsabilidade. Então ali eu escolhi um caminho. E aí então houve uma situação de sempre tem aqueles que dão palpites, né? E aí falaram para as pessoas envolvidas que não precisava desfazer da guia, que era só levar num centro, não sei o que iria lá se desfazer o negócio. O pessoal não entende ainda como funciona isso. São muito simplórios. Se fosse para desfazer alguma coisa da guia, era só entregar para mim aqui que a gente queimava vibracionalmente falando e acabou. Mas houve por parte da pessoa, certo, o rompimento de compromisso e o seguir um novo caminho? Não. É como se a pessoa se separasse, mas carregasse consigo os anéis, né, o anel de casamento. E não para de olhar para o anel de casamento. Então, volta com a mulher, caramba. Não adianta você estar com outra mulher e ao mesmo tempo segurando a aliança da anterior. Né? Ou você está com uma, ou você está com outra. E aí você fica frágil. Então, esta é a questão que é importante. As pessoas, eu falo porque eu tenho aqui dezenas, centenas de pessoas que vêm até aqui e que passam com esses problemas, certo? Que parece que estão sendo obrigados, tem aquele nosso irmão, né? Não vou ficar falando nomes aqui, que ele era obrigado todo mês ir lá fazer a contribuição e tudo mais, e ele era colocado como medo. Tipo, ou ele participa ou ele vai ter problemas. E chegaram até a querer fazer alguns trabalhos contra ele e tudo mais, certo? Por quê? É gerado um medo. Você vai querer desafiar os orixás? Bom, o orixá não existe, o que existe é a consciência coletiva, formada pelas pessoas e pelos seres. Uma hora, já tenho isso explicado em outros vídeos, tá? Então, o processo nosso é começarmos a assumir responsabilidades nas nossas escolhas. Nós não temos que fazer o que os outros determinam. Tanto que mesmo tendo como base a doutrina espírita e meu trabalho, o nosso trabalho, eu estou dizendo aqui que na doutrina espírita os médiuns não chamaram de aparelho, não é isso que eles chamam? Sim. Aqui, certo? O médium é só médium. Ele não é aparelho. Ele é um ser inteligente que faz parte de um grupo de trabalhadores e que, em conjunto com os trabalhadores espirituais, estamos atuando naquilo que for necessário ser atuado, dentro das responsabilidades que cada um assumiu antes de vir para essa vida, antes de vir para da construção desta personalidade, porque a vida é uma só, tá? Então eu tinha que deixar isso claro, certo? Eu tenho muitas outras coisas que eu queria explicar, mas o tempo não daria, então eu vou abrir espaço agora, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Mas tem uma pergunta, mas é mais uma certeza. Tem uma desencarnada, mulher, que não está de acordo com tudo que o senhor está falando. É um direito por isso dessa... ela está me fazendo... ela fez com que... Olha só, presta atenção numa coisa. Um espírito
que alcançou o esclarecimento, que alcançou o entendimento, ele vai impor isto a alguém? Não. Não. Quem é que impõe alguma coisa como fizeram contigo, fazendo você passar mal e com vontade de tossir e tudo mais para atrapalhar o trabalho? São espíritos, no caso esta entidade feminina, né, que ela deve se apresentar como pombagira ou algo assim, não é isso? Exatamente. Então, tá. Eu já entendi, já me passaram mentalmente aqui. Então, o que acontece? Eu não queria interferir nisso, mas eu até pedi para os guardiões afastá-la, tá? Como aquela hora eu tive que fazer isso. Tá bom. Então, o que acontece? Esse espírito, eu vou pedir para afastar, ela vai se afastar e parar com que você pare de tossir, ou os guardiões vão ter que afastá-la à força. Vamos lá, meus irmãos. Detenham esta interferência, tá? Vocês podem fazer isso. Então, deixa a nossa irmã sentadinha para ela ouvir a resposta daquilo que ela perguntou. Primeiro, ela tem todo o direito de acreditar no que ela quiser. A diferença é que eu não vou em nenhum centro de terreiro para falar o que eu estou falando, tá? Mas ela pode vir aqui e falar o que ela pensa. Como tantos espíritos já se apresentaram aqui, né? E disseram, né? Teve caboclos, teve pombagiras, até segunda-feira teve uma aqui, né? Aqui, certo? Eu falei para ela, não precisa ficar tanto estardalhaço, não. Aqui a gente não precisa disso, né? Certo? A gente já sabe que, né? E aí, então aqui nós já tivemos padres, bispos, né? Que não concordavam com o que eu falava. Porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Essa não é a minha função. A minha função aqui é esclarecer como funcionam as coisas. Tá? Então, como se diz, se eu for em um centro de terreiro e fazer o que eu estou fazendo aqui agora, eu jamais poderia fazer, poderia? Se eu estaria desrespeitando a crença, né, e a forma que eles acreditam. Tanto que no começo eu já coloquei, né, que desde o começo eu sempre respeitei a todos. Até mesmo quando agem como obsessores, eles não são obsessores para fazer o mal, digamos assim. Eles são obsessores porque eles querem defender a forma que eles acreditam. Mas defender a forma que acredita não dá a eles o direito de impor isto ao outro. Porque a imposição é a falta de verdade, é a falta de conhecimento, é a ignorância. Somente os seres mais ignorantes é que impõem uma determinada forma de agir. Tá? Então, por exemplo, a religião e as crenças sempre foram usadas, certo? Desde muito tempo, não tem nada a ver com a Igreja Católica, não. Antes, milhares e milhares de anos antes, sempre existiu isso. Tá? De se usar a crença para manipular as pessoas, certo? Então, em alguns lugares, vários grupos espirituais acreditam nisso. E esta entidade tem o direito de acreditar no que ela pensa. Ela só não tem o direito de impor isso a ninguém. O direito dela acaba quando começa do outro. O direito desses espíritos acabam quando o médium determina, ou a médium determina que quer seguir um outro caminho. É um direito dele. Porque se você usar a força, significa que você não tem argumentos. Você não tem base de conhecimento para fazer o que tem que ser feito. Então, no caso dessa nossa irmã, falta a ela conhecimento. Tá? Eu até convido ela para que venha aqui assistir os nossos trabalhos, os nossos debates, né? Para ela compreender melhor esse processo todo. Tá? Então ela precisa, como muitos outros espíritos vêm para cá, certo? Temos muitos espíritos ligados a Umbanda, ao Candomblé, que trabalham conosco. Por quê? Porque nós não impomos nossa forma de trabalhar. Só não permitimos que eles façam isso em nosso trabalho. Olha a diferença. Nós podemos conviver todos, porque cada um
está num tempo diferente de visão de vida. E esse processo que eu acabei de explicar e que aconteceu agora contigo, é um processo de obsessão. Mas não é uma obsessão porque o espírito é mau, que quer te prejudicar. Não. É porque esse espírito acredita que é assim que tem que ser. Então, o que falta a esse espírito? A ciência? O esclarecimento. Entendeu, meu? Tá? Eu também não concordo. Não. Eu Hã? também não concordo, não. Quem não concorda? Eu não concordo. Ah, você não concorda com a interferência na tua vida? Exatamente. Sim, mas só que eles ainda acham que podem. Mas é um direito deles pensarem isso. Só que o direito deles acaba quando o teu começa. Tá? É assim que funciona. Eu também vivi muitas experiências difíceis, até comentei com vocês, né? Que eu cheguei a fazer realmente os rituais, já fiz tudo. Né? Eu não sabia disso. Sim, mas eu estou comentando, eu estou abrindo parte da minha vida para mostrar claramente que eu conheço muito bem como funciona isso. Ah, falar nisso, aqui tem uma imagem de um preto velho. Né? Sabe por quê? Que uma amiga minha, que ela é uma artista plástica, tá? Certo? Ela pegou e fez esta imagem e me deu. Eu coloquei aqui. Significa que aqui é Umbanda? Não. Significa que é uma obra de arte. Tá? Eu tenho alguma imagem guardada, certo? Dessa parte que o pessoal fala de Umbanda, disso, daquilo. Eu tenho 3 imagens guardadas num lugar iluminado. Tá? Mas é porque eu preciso disto? Não. É o respeito à crença daqueles que precisam. Então a casa não trabalha em função disto. Mas tem uma forma de mostrar que respeitamos todas as crenças. Quer dizer, mesmo sem precisar acender uma vela, aí tem a tua mãe mesmo que traz a vela, né? Que ela gosta de acender vela. Eu posso bem acender uma vela? Pode, não tem problema nenhum. Aí chega fazendo isso. Não é isso? Não é ela que pede? É. Então, alguma vez eu peço para alguém acender vela? Não, ela quer, você acende, qual o problema? Ah, mas aqui pode. Quer trazer uma imagem e botar no canto? Pode botar, não tem problema nenhum. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Nós não precisamos da vela acesa. Mas que diferença vai fazer para nós se existem espíritos e pessoas que acreditam? É uma forma de você respeitar as pessoas, né, que acreditam nisso. Tá? No caso aqui, é uma obra de arte que foi feita, certo? Um artista plástico e me deu de presente. Tá? Então tem um preto velho trabalhando? Tem preto velho trabalhando em tudo quanto é lugar. Por quê? São pretos velhos? Não. São espíritos, certo? Que ou plasmam, ou fazem o que se chama ideoplastia na forma de um preto velho. Às vezes tem preto velho que nunca foi preto nem velho. Entendeu? Mas que plasmam o próprio Bezerra de Menezes, né? Certo? Que já foi presidente da Federação Espírita Brasileira e tudo mais, quer dizer, grande parte do movimento. Ele, como desencarnado, ele trabalhou como espírito, como se fosse um preto velho, no centro de Umbanda. Tá? Para que isso? Para mostrar a simplicidade, o respeito a tudo. Tá? Ele precisava disso? Não. Certo? Mas isso trouxe o respeito a todas as formas. Tá? Você vai achar que uma criança, por exemplo, está errada em fazer o que ela faz? Não. Por quê? Porque ela ainda não adquiriu os conhecimentos. Eu estou sendo ameaçado aqui. Não tem problema não, é igual uma criança que ameaça o mais velho. Entendeu? Essa pombagira, como muitos outros espíritos, ainda, para nós, ainda são crianças espiritualmente falando. Entendeu? Então eu não posso cobrar dela uma atitude que não é essa da agressão, da violência e tudo mais, porque ainda não aprendeu outras formas de agir. Tá? Então existem... quando ela adquirir conhecimento e como manipular
as energias, né? Fazer parte dos fenômenos normais, das coisas, ela não vai mais precisar disso. Tá? Você sabia que todo ser que agride ou está doente, ou está fraco, ou perturbado. Tá? Esse é o ponto. Então nunca se preocupe com quem agride. Seja encarnado ou desencarnado. Tem pessoas que têm evidência, né? E vem, nossa, eu vi uns monstros, tudo mais. Não, esses monstros na verdade não são monstros, eles estão deformados, tá? Porque estão com vibrações deformadas. Então a forma perispiritual que é apresentada são de seres deformados. Então não precisa ter medo. Tá? É isso. Então existem coisas que a gente vai continuar estudando, vai continuar explicando, tá? E as pessoas que vão estar ouvindo, né, não só vocês, quem estiver próximo delas também vão estar ouvindo. Os espíritos que estão próximos delas também vão ouvir. E é um aprendizado coletivo. Certo? O objetivo maior é levar o conhecimento. Quando este conhecimento vai chegar a cada um, vai estar ligado à necessidade de cada um. Porque dentro da organização espiritual, certo? Dentro da organização espiritual, certo? Não vai atender. Não é meu remédio. Depois o remédio, né? Depois eu tomo. Mestre, só para concluir. Então, já falta 2 minutos para terminar. A minha mentora também está ouvindo. Então, todos estão ouvindo. E ela também está... Tá bom, todos estão ouvindo. Tá bom, meu querido? Então, mas eu precisava explicar isto, porque como hoje a gente vai falar sobre obsessão e desobsessão, é importante entrar em vários temas. Então, toda terceira, quarta-feira do mês, a gente fala sobre obsessão e desobsessão. Eu acho que eu nunca tinha colocado nesse nível, né, Paulo? Esse tipo de explicação. Eu coloco na mesa, às vezes, um pouco, né, mas eu estou tentando hoje, e na próxima quarta-feira, a próxima vez que a gente vai falar sobre o processo obsessivo, eu vou continuar nessa área de tema ainda, tá? Porque essa parte, desse tema é muito mais... Eu sei que eu não tenho tempo suficiente por isso que eu cortei um pouquinho a palestra e fiquei mais trocando ideia. Então eu vou dar continuidade na próxima sobre essa parte de influência e interferência dos espíritos que atuam em diversas outras formas de atividade mediúnica. Tá? Tá bom. Então, eu não sei quanto tem o meu tempo aqui. Eu acho que está perto, né? Falta o quê? 5 minutos? 2 minutos, quase 2 minutos. Então tá bom, eu imagino. 57 minutos. Hã? 57 minutos. 57, então, estou quase 3 minutos. Mas tá bom, eu não preciso cumprir 1 hora, não. É só para a gente ter uma. Tá bom, pode deixar. Eu já entendi, eu estou olhando o outro relógio ali. Tá? Meus amigos, a gente precisa ter uma certa organização, né? Porque senão a gente passa, né? E não adianta nada sair correndo, tá? Como eu expliquei para vocês, o trabalho de hoje, para vocês entenderem um pouquinho, é importante que vocês assistam do começo ao fim, tá? Porque não é uma coisa que, se você ver só um pedaço, vai ficar estranho, não vai? Vai. Tá? Então é necessário isso. Esse de hoje, eu não pedi isso para nenhum dia, né? Mas o de hoje eu estou pedindo. Se tiver quem assistir um pedaço desse, assista do começo ao fim, para não interpretar de forma errada, tá bom? Bom, eu vou aproveitar e agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. Estamos aqui reunidos, né, nós encarnados, os desencarnados, certo? Com o propósito de aprendizado, de entendimento. Sim. E este aprendizado, este entendimento, não é apenas, então, somente para o médium saber como funciona, porque somos todos médiuns, 24 horas por dia. Tá? Sim. Então, não se deve imaginar que a mediunidade é nesse ou naquele tempo, tá? Certo? Se é num centro espírita, se é num centro de terreiro, ou se é numa igreja, ou se é de onde for, não importa. Somos todos médiuns. E estamos atuando mediunicamente. Estamos influenciando e sendo influenciados. Interferindo e sofrendo interferências.
O que é importante é a gente saber como isso funciona, tá? Então, marcando aqui com vocês para o dia 7 de janeiro, tá? E que vamos estar falando sobre a formação das personalidades, né? Dando continuidade das outras semanas, tá bom? Então, até o dia 7 de janeiro, tá? Certo? Para darmos continuidade aos demais, tá bom? Agradecendo a todos, novamente, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a esta grande família de amor do qual fazemos parte, a Francisco de Assis, nosso patrono da nossa casa, aqui, ó, é Centro Franciscano, tá? Seres de Luz, e a nossa bandeira é a liberdade de consciência. E o que significa liberdade de consciência? É aprendermos a nos tornarmos responsáveis por aquilo que escolhemos fazer. Graças a Deus, agora pode desligar. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos.